Muito bem, meus queridos amigos, meus irmãos, estamos num momento novo de nossa realidade aqui, criando uma rotina nova. Já inventaram até uma expressão aí, o novo normal, né? O novo normal. E é até interessante que aconteça isso, para que vocês compreendam por que é que nós quisemos nos antecipar um pouco. Porque quanto mais tarde você começar, mais difícil vai ser você criar aquele mesmo dinamismo, ou entrar naquele mesmo dinamismo, naquela mesma rotina que nós temos em nossas atividades aqui normais. Então, fizemos a nossa programação e, inclusive, agora estamos agregando. Então, meus amigos, estamos aqui nesse esforço exatamente para que possamos reencontrar as nossas atividades e comecemos realmente a atender às demandas reais da Casa Espírita. A Casa Espírita tem demandas constantes e essas demandas são a razão de ser da Casa Espírita. Desde que a Casa Espírita não representa, digamos assim, uma igreja, um templo, um lugar. A Casa Espírita é realmente esse ambiente que nós procuramos saturar de vibrações positivas para ensejar a presença dos nossos queridos amigos espirituais, que inclusive a notícia que temos constante é que esses espíritos responsáveis pela condução dos nossos trabalhos, eles se antecipam muito a nós, eles chegam realmente muito antes de nós, e então é importante que nós tenhamos essa frequência. Sabemos que vai ser meio espinhoso, algumas pessoas não se sentem seguras ainda, mas estamos guardando as orientações das autoridades públicas, das autoridades sanitárias. Temos álcool em gel em todos os ambientes aqui. Estamos usando nossas máscaras. Neste momento eu estou sem ela exatamente para que possa, vamos dizer, ter uma qualidade de som melhor. Mas me ajudem, ou ajudemos-nos, né, mutuamente, para que esses momentos sejam realmente momentos de retomada e, sobretudo, momentos de estudo. Hoje nós temos um tema que é primordial, é essencial. Este tema, inclusive, é uma espécie de, vamos dizer, cogitação inaugural do próprio cristianismo. É o Evangelho que traz a temática do perdão. Essa temática não existia na convivência humana. Nós vamos ver, inclusive, aqui. Essa temática vem exatamente com o Evangelho, precisamente porque ela é uma consequência da nova filosofia de amor, não é? Que Jesus traz como a base fundamental de sua pregação. A doutrina espírita, logicamente, tem uma contribuição notável em relação ao perdão. E essa contribuição, hoje, ela se encontra também em outros aspectos da nossa realidade. Essa contribuição hoje é, inclusive, uma espécie assim de consciência social. Nós vamos ver no pequeno estudo que nós fizemos, no pequeno levantamento que nós fizemos. Mas eu queria que vocês, aqui é uma ilustraçãozinha do lobo com o urso, que são inconciliáveis, né? E aí estão se abraçando. Mas o plano da palestra está aí, e a palestra em si tem este tema: Espíritas, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. No Evangelho segundo o Espiritismo, há umas 10 advertências diretas para os espíritas.
exatamente porque nós avançamos um pouco mais no terreno da compreensão das intenções mais profundas, das lições assim mais sutis, mais delicadas e mais importantes do Evangelho, e aí assumimos aquele compromisso de quem conhece, né? É aquela história da parábola do bom samaritano. Se você viu que uma pessoa está necessitando, você se compromete com aquilo. Se você não viu, então talvez você não esteja nem no nível de preocupar-se com aquilo, né? Mas se você já viu, já destacou, já se incomodou com aquilo, então você está comprometido a partir deste momento. E é essa percepção que nós temos. O nosso compromisso, essa advertência que o Espírito Simeão, que é autor desta página de número 14, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama a atenção, a advertência dele, do Espírito, para os espíritas. Espíritas, eu estou dizendo a vocês que o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Para vocês, mais do que para qualquer outro tipo de pessoa que tenha militância cristã, esse tema é um tema realmente da maior importância e vai caracterizar, inclusive, o espírita consciente, né, dentre aqueles que não atingiram ainda, por diversas razões, o nível de consciência que nós podemos considerar adequado. Então, vamos fazer o nosso estudo. A grande dificuldade, ninguém vai dizer que é fácil perdoar, né? Nós somos pessoas ainda inquinadas em defeitos, né? Somos pessoas ainda que temos, vamos dizer, pelo menos um traço de vaidade, um traço de orgulho, que muitas vezes realmente nos cobram muito caro por isso, né? Pagamos um preço altíssimo para mantermos esses luxos, né, da nossa vaidade. Não é o meu nome, a minha posição, e eu fui ofendido, né? Existe essa suscetibilidade realmente ainda grande da parte da maioria de nós, e porque também há um filósofo alemão que emite um conceito que é a coisa mais óbvia que pode existir. Ele diz: olha, só dá aquele que tem. Se a pessoa não tem, a pessoa não dá, não é? E o nosso estudo começa exatamente tentando compreender exatamente a palavra perdoar. Essa palavra é formada por esse prefixo latino, per, que está na palavra periferia, e dá a ideia de que? De algo rotativo. A periferia de uma cidade é tudo quanto está em torno daquela cidade, não é? O perispírito, por exemplo, na designação, na denominação do perispírito, foi utilizado o mesmo per, quer dizer, que é essa coisa que envolve, não é? E do verbo latino donare. Os latinos usavam dois verbos. O verbo dare, que deu dar em português, e dar é isso aí, é ceder o que se detém. Você detém alguma coisa, cede aquilo a terceiros. E o verbo donare, que é o verbo utilizado por Jesus. Inclusive, é um comentário que eu sempre faço, porque as traduções, a maior parte das traduções, inclusive litúrgicas, naqueles atos litúrgicos do Agnus Dei, por exemplo, não é? Quando diz assim, dá-nos a tua paz, não é dá-nos, é doa-nos. No Evangelho, na tradução de São Jerônimo, na Bíblia Vulgata, que é em latim, está o verbo donare. Por quê? Porque donare é mais do que simplesmente dare. Donare é ceder aquilo que você tem, aquilo que você é.
Realmente, os dicionaristas indicam a expressão dar-se. Eu acho melhor a expressão dar de si, porque não é um processo de doação total, mas você dá de si, daquilo que você quer bem, daquilo que você que integra a sua vida, a sua personalidade. É feito você dar um presente. Vocês costumam dar de presente uma coisa que vocês não gostam? Eu acho que a nossa sensibilidade já está despertada para isso, não é? Você vai presentear uma pessoa amiga, então você procura oferecer àquela pessoa algo que você goste, não é? Isso acontece muito conosco, aconteceu muito porque houve um período enorme, largo da nossa vida em que nós tínhamos que usar paletó e gravata, vamos dizer, de 7 horas da manhã até às 10 da noite, e o presente que nós mais ganhávamos eram gravatas. Mas uma pessoa mais discreta não usa certo tipo de gravata, né? Então eu ficava com uma coleção de gravatas que eu nunca usei, mas também nunca tive coragem de dar. Não vou dar uma coisa dessas, que eu vou dar a uma pessoa, eu vou prestar uma homenagem a um amigo, etc. Eu não posso dar aquilo, percebeu? Então isso é dar de si, né? É dar alguma coisa que lembre você, né? Porque vai suscitar na pessoa que recebeu aquele valor, vamos dizer, aquele valor, vamos dizer, afetivo, né? Então, aquilo ali tem, realmente eu estou ligado àquele objeto, por mais simples que ele seja. Então, é preciso que a gente realmente pense nisso. O que está no Evangelho, originalmente, é o verbo donare, e perdoar é isso aí. E além do donare, que é dar de si, ainda existe o per, que representa o quê? Um movimento constante. Por isso que Jesus diz, não é perdoar 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e vem os espíritos, ainda botam, vamos dizer, um complicador nisso, que é para cada falta, para cada injúria, para cada, né? Você tem que fazer, perdoar 70 vezes, 7 vezes, a sua contabilidade não fecha, porque realmente, né, se você é muito suscetível, se você ainda tem aquele orgulho, aquela vaidade, etc., você vai ter que fazer uma administração maior, porque todo dia você está recebendo, digamos, motivos, ou percebendo motivos para realmente se sentir injuriado, né? A doutrina espírita tem realmente conceitos extraordinários. Há um conceito de Joana de Ângeles, que Divaldo menciona muito. O gesto do perdão luariza a alma. Joana de Ângeles, muito delicada, ela gosta realmente desse verbo luarizar, que é um tipo de claridade mansa, constante, não é? Que não impressiona as vistas, mas aquela coisa pacata. Então, o gesto do perdão luariza a alma. Da mesma forma que, estudando o tema, ela diz que a ausência do perdão macula a alma. Não é? Porque simplesmente a palavra macula também é uma palavra latina, maculum em latim, deu mácula em português, pela presença de uma corrente chamada corrente erudita da língua, e mágoa. A palavra mágoa é a mesma coisa de mácula. E também a mesma coisa de mancha. A corrente popular é muito rica, então ela criou 2 palavras para mácula populares, a palavra mancha e a palavra mágoa. Então a mágoa que você tem é uma mancha no seu psiquismo. Aquilo está impresso no seu psiquismo. Algo que parece, vamos dizer, invisível,
ou inexistente para nós que não temos uma visão espiritual. Para os espíritos, aliás, está na cara. Nós vemos um episódio lá em Nosso Lar, em que o André Luiz começa a se encher de piedade em relação a um espírito que está um tanto, no olhar dele, desassistido, né, pelos orientadores, e diz: como é que é? Nós não vamos prestar atenção? Diz assim: André, vamos melhorar aí a sua visão, né? Vamos intensificar a sua visão. E aí ele é levado a intensificar a visão e ele vê uma espécie de auréola envolvendo a pessoa, né, com pontos negros que representavam exatamente criancinhas que tinham sido impedidas de nascer. Aquela senhora, infelizmente, se dedicou durante a vida dela a praticar, ou a levar pessoas a praticarem um aborto. Então, era uma pessoa que tinha realmente, porque quando a pessoa atinge um certo nível de consciência da falta que praticou, aquilo ali fica impresso no seu próprio psiquismo. Não precisa que ninguém diga que ela errou. Quem vai dizer é a consciência dela. Então, meus queridos amigos, a ausência do perdão macula a alma, porque aquilo fica impregnado no seu psiquismo, né? Aquilo fica realmente sujando um pouco, né? Criando realmente um ruído desnecessário do nosso psiquismo. Vamos evoluindo, inclusive, para o chamado perdão laico. O que aconteceu é o seguinte: quando Jesus trouxe a lição do perdão, ela então teve de ser interpretada pelos teólogos, né? Mas os teólogos eram homens iguais a nós, pessoas humanas iguais a nós, com os seus defeitos, com as suas vaidades, etc. E eles viram: olha, esse negócio de perdão é uma coisa para Deus. Então criaram na Igreja Católica essa ideia de que o perdão é uma ação divina. E foi isso que ofereceu um embasamento para que fossem criados como é que diz mesmo, meu Deus, da Idade Média, que eram a venda de indulgências. As indulgências vêm daí, né? Porque naturalmente o sacerdote, né, com aquele poder divinal, ele deveria representar Deus no ato de perdão, de perdoar a falta da pessoa, né? Bom, mas à medida que o tempo foi passando, e isso é muito interessante, que nós notamos que os princípios que estão nos 10 mandamentos, eles são princípios que vão impregnando ao longo dos milênios, meu Deus. Nós temos 2 milênios do Evangelho, temos uns 3 a 4 milênios dos 10 mandamentos, e ainda se mata, ainda se rouba, ainda se engana, ainda se fere, tá certo? Quer dizer, nós estamos ainda contraindo débitos, porque sabemos que aqueles princípios existem realmente, não é? E na medida em que nós evoluímos, esses princípios vão impregnando a própria legislação humana. Então criou-se uma forma de perdão laica. É o perdão que deve existir entre pessoas que convivam na sociedade, parentes, amigos, colegas, né? E que realmente não têm o munus da prática religiosa, não são sacerdotes, não são pastores, né? Então, o perdão laico, o perdão espírita, pela sua abrangência, é um perdão laico. Exatamente porque, para o Espiritismo, nós sabemos que Deus não nos quer como súditos. Né? Deus, que é considerado o Senhor, né? o Rei, exatamente porque existe um reino de Deus no desenho das igrejas, né? Mas Ele não nos quer como súditos. Ele nos tem como filhos e nos convoca como parceiros, como colaboradores dele.
Então, na verdade, a alternativa, a prerrogativa de perdoar não é uma prerrogativa somente de sacerdotes, de pastores ou de agentes da igreja, mas de todos nós. Então, esse perdão laico é uma das aproximações assim extraordinárias que o tempo vai preparando a nossa mentalidade exatamente para nós irmos impregnando as nossas relações de normas divinais, né? A fim de que vamos nos educando e nos capacitando a sermos colaboradores de Deus em esferas realmente mais altas. Então, ele é complicadinho, e é por isso que nós temos dificuldade de lidar com ele, porque ele tem mão dupla. Vocês sabiam disso? Que o perdão ele tem mão dupla, porque ele não obriga somente aquele que perdoa, ele cria uma obrigação também naquele que é perdoado, porque exige que aquele que é perdoado supere o ressentimento. Aquele que perdoa supere o ressentimento, e aquele que é perdoado, né, demonstre com sinceridade que não voltará a praticar aquele mesmo erro. A legislação humana já se aproximou muito disso. Ele diz assim: olha, o sujeito não pode ser condenado 2 vezes pela mesma falta. Não é isso, doutora? Não pode ser condenado. Se a falta foi a mesma, ele tem uma condenação, essa condenação vai migrar aí pelos tribunais, etc., mas ela tipifica aquela falta. Mas ele tem que demonstrar, para merecer, vamos dizer, o respeito da sociedade, né, e transformar-se realmente num homem de bem, ele tem que demonstrar pelas suas atitudes que não será mais capaz de cometer aquele mesmo erro, a fim de que não seja inquinado pela lei como portador de periculosidade, né? Ele já matou uma vez, pode matar outra. Ele já roubou uma vez, pode roubar outra. Perceberam isso? Então o perdão tem isso. O perdão da justiça tem isso. Por isso que não se chama pena hoje. Não é uma pena, não é uma punição. Aquilo aí é uma oportunidade que se dá. Naturalmente, suprime-se a pessoa da sociedade, não convive mais com a sociedade, ele vai ficar realmente numa penitenciária, mas o objetivo da penitenciária, que infelizmente entre nós realmente é muito falha, mas o objetivo é de ressocializá-lo, né? É de devolvê-lo à sociedade em condições de não voltar a praticar o mesmo crime, porque aí você tem realmente a restauração de sua cidadania. Tudo isso, veja como as coisas vão, né? Porque nas práticas religiosas mais antigas, infelizmente elas ainda subsistem em alguns ordenamentos, as pessoas eram marcadas, né? Tinham amputadas as mãos, aí era um sinal que não desaparecia nunca, né? E outros tipos de punição assim, que mostravam que a pessoa perdia a capacidade, inclusive, de se impor como cidadão, né? De lidar no seu grupo social, no seu meio social, como cidadão livre. Então, o perdão está relacionado com tudo isso. É por isso que é algo difícil, que é um caminho de dupla via, né? E você, pelo menos você perdoa, mas tem aquele negócio de perdoar e esquecer. Essa história de esquecer também é dificílima. Você esquece? É difícil, porque Freud já diz que a gente não esquece, não existe esquecimento, né? Aquilo ali fica realmente, não é isso, numa área de sombra, mas você não esquece. Então o que você tem que fazer é exatamente estabelecer um tipo de convivência com aquela ideia e superar aquilo. Então é um trabalho de superação.
até você atingir um nível quase de santidade que você não se deixa atingir por nenhum tipo de injúria. Não, aquela injúria não me cabe, porque eu jamais fiz isso, tal, não vou me incomodar, isso é porque é uma pessoa alterada, né? Uma pessoa que não tem, vamos dizer, as mesmas oportunidades que eu tenho, tal. Então esse espírito superior que não se choca, não se deixa, vamos dizer, atingir por aquela injúria, por aquela injustiça, né? Então realmente é uma questão que tem que ser trabalhada com esse sentido de mão dupla, né? Até para que você, na restauração do relacionamento com aquela pessoa, que você seja honesto, né? Que você não fique com o pé atrás, né? Você não fique com receio de que aquela pessoa venha a praticar o mesmo tipo de ilícito, de qualquer coisa. Ao longo da história é interessantíssimo. Não sei se vocês, vamos dizer, aceitam esse tipo de estudo, mas eu acho interessante que as coisas que dão mais trabalho a gente, dão trabalho que a gente não conhece. Então a história está realmente presente em tudo. Então, historicamente, o perdão ainda existia entre gregos e romanos. Agora vejam como era confortável. O erro dos homens era relacionado ao quê? A capricho dos deuses. Não foi elezinho não. Na Idade Média, já fora da história antiga, em pleno domínio, não é isso, da igreja cristã no Ocidente, na Idade Média criaram uns deusezinhos meio traquinas. Era o deus íncubo e o deus súcubo, né? Então, quando a pessoa cometia assim algum deslize, sobretudo na área de sexo, de adultério, que era uma coisa realmente que, né, muito evidente, que sempre machucou muito as mulheres, então você diz, não foi ele não, foi o diabo súcubo ou o diabo íncubo, dependendo de se fosse homem ou mulher. Então é uma coisa interessante, né? É bastante confortável. Agora, não fui eu não, foi realmente esse demônio que chegou junto de mim e tal. Então essa coisa não é mais aceita em nossos tempos, e o Espiritismo naturalmente tem muito cuidado com isso, porque sabe que essas ideias todas são ideias que não foram criadas no nosso século, elas vêm da história. Na interpretação da igreja, eu até já antecipei isso, o perdão é visto como prerrogativa de Deus. Quem perdoa é o Pai, não é? Este é provavelmente o fundamento, digamos, ético das indulgências. Modernamente, entretanto, esse conceito parece parcialmente reformado pela atitude do reconhecimento de culpa e pedido de perdão em casos pontuais. Vocês são pessoas que participam dessa vida ativa, com tantas informações que nós temos hoje, sabem que a igreja teve dificuldades muito sérias com problema de sexo, tal, de todas as formas. Uma coisa que realmente nos deixa assim meio tristes, mas que para a igreja era dificílimo pedir perdão à história por causa disso, né? Mas hoje nós já vimos que na leitura dos papas modernos já existem alguns pedidos de perdão da instituição igreja em relação, né? Você vê como o evangelho vai entrando na vida da gente? Não é interessante isso? Na própria igreja diz, não podemos fazer isso, porque isso é o reconhecimento do erro, né? Inclusive criaram, digamos assim, a ressalva, né, de tornar o Papa realmente livre de qualquer, né? Ele era uma santidade, né? Então, mas nem mesmo essa providência impediu que a igreja hoje viesse realmente a pedir, vamos dizer, perdão por alguns atos do passado. É evidente que tudo isso teve o seu lugar na história, mas demonstra que o cristianismo vai entrando devagarinho assim
na consciência dos homens. E da igreja, das instituições públicas, etc., passa inclusive para a própria diplomacia entre as nações, né? Hoje em dia já é, vamos dizer, uma atitude assumida, né? O perdão que se pede por uma guerra mal sucedida, né? O perdão que se pede por um erro qualquer cometido, é um perdão, é um gesto diplomático que está mais presente atualmente nas autoridades públicas, mais lúcidas ou mais ajustadas a esse anseio de democracia que realmente nós vimos construindo ao longo dos anos, dos séculos, e é realmente uma forma de governo ou de Estado realmente muito difícil. A história ainda realmente nos manda. O Immanuel Kant, por exemplo, tem uma doação extraordinária, viu, dona Silvia? Extraordinária, porque ele diz o seguinte: o sentido moderno do perdão surgiu com Immanuel Kant, que defendia o quê? A autonomia moral do homem em relação a Deus. Vocês compreendam, a autonomia moral do homem em relação a Deus não quer dizer que a pessoa se colocasse acima de Deus. Uma pessoa que tem o dever, né, de adquirir uma autonomia. Diz assim: olha, você não está se comportando bem porque Deus está aqui junto de você, não é? Ou porque você está na casa espírita, ou porque você está diante de seu pai, está diante da autoridade. Você tem que ter aquela autonomia de se comportar adequadamente, exatamente sem precisar de ser, vamos dizer, acossado por nenhum tipo de autoridade, né? A coerção se estabelece na lei como forma punitiva, não como forma de reconhecimento, né? Vocês sabem disso. É a ética, exatamente, a ética de Kant. É maravilha, a ética kantiana. Perceberam bem, né? É preciso que você tenha autonomia. Você não vai deixar de jogar um lixo na rua somente quando o fiscal da prefeitura estiver ali para multar, né? Ou não vai parar no sinal vermelho somente quando houver a câmera para multar o seu carro. Então, realmente, essa autonomia moral você precisa. Contemporaneamente, esse cidadão, Charles Griswold, que é professor da Universidade de Boston, ele estabelece 3 passos básicos para obter-se o perdão. Ele já saiu do campo específico de Deus, já saiu do campo, vamos dizer, mais genérico da religião e já passou para o campo da filosofia. Ele diz: deve-se assumir a responsabilidade pelo erro. Este é o primeiro passo. Se você não assume que errou, você então, né, está fora dessa relação do perdonar, do perdoar. Segundo, repudiar claramente o erro, demonstrando não ser capaz de repeti-lo. Se você não fizer essa demonstração, também você não estará em condições de receber o perdão. Em terceiro lugar, exprimir arrependimento pela dor causada ao próximo, porque isso aí é um compromisso de restauração que você faz com você mesmo, né? E você tem que readquirir a sua, vamos dizer, autonomia, a sua cidadania espiritual como um trabalho pessoal seu, né? Então, é nessa área mais íntima que nós realmente podemos situar essa história de que estamos falando aqui agora, que é o arrependimento pela dor causada ao próximo. E tudo isso realmente tem uma unidade lógica muito grande. Nós vamos descobrindo à medida que vamos entrar agora na conceituação espírita. Que o espiritismo nós sabemos que é ciência, filosofia e religião, né? Então, o espiritismo tem uma abrangência enorme.
Nós que estudamos a doutrina espírita ficamos espantados. Se vamos para a ciência jurídica, ela está cheia de conceitos que são estabelecidos pelo Espiritismo. Se vamos para a ciência linguística, ela está cheia, né? Se vamos para a ética, os costumes sociais, tudo aí está impregnado realmente essas matérias todas, né? Que tem conexão com a ética, elas têm muita identificação com a doutrina espírita. A bioética, por exemplo, que é uma das ciências modernas mais desafiantes que podem existir, tem uma relação profunda realmente com o espiritismo, né? O compromisso com o ambiente, com o meio ambiente, tem conexões profundas com a doutrina espírita. Então, a conceituação espírita na área do perdão é amplíssima, realmente muito rica. Então, qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Foi uma pergunta que, na questão 886, Kardec fez à espiritualidade. E aí a espiritualidade nos dá aquilo que nós apelidamos no meio espírita como BIP. BIP. B de benevolência, I de indulgência e P de perdão das ofensas. E no Evangelho vamos encontrar, inclusive, essa matéria bem pacificada, porque Jesus diz lá em Mateus 5,7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, é essa reiteração do perdão. Você realmente só será atingido, beneficiado pela misericórdia se você se mostrar misericordioso. Até porque se você não for misericordioso, você não vai valorizar a misericórdia. Você pode até pensar que é falta de decoro. Aquele sujeito sabe que eu não gosto dele, agora vem com isso. Percebeu? Então é preciso que ele entenda de misericórdia para poder realmente praticar o perdão com essa, vamos dizer, integridade toda de ser uma ação de dupla mão. E o Espiritismo nos apresenta outra coisa que é espinhosa na área do perdão e que nós espíritas temos de trabalhar todos os dias de nossa vida, sobretudo na estrutura que nós temos hoje de tanto desamor como nós temos tido hoje em dia, não é isso? De tantas ofensas, de tanta facilidade que as pessoas têm de ofender a honra da outra pessoa, né? Infelizmente vivemos numa batalha dificílima e nós temos de admitir que isso aí é uma purgação, digamos assim, que vamos nos ferir tanto que quando sairmos dessa refrega nós vamos ter de reconstruir realmente a nossa própria convivência. Mas o Espiritismo traz o problema do auto-perdão. Porque os médicos já sabem que a grande maioria das doenças é sempre uma manifestação de quê? Da consciência de culpa. Que a consciência de culpa fragiliza. Vocês não podem imaginar como é difícil para um dirigente de casa espírita fazer o que eu estou fazendo agora. Por quê? Porque a Federação Espírita Brasileira, respeitabilíssima, decidiu que só faria isto que eu estou fazendo agora a partir de 1º de agosto. Mas nós já havíamos feito a nossa programação e seria muito ruim. A gente está indo e voltando, né? Mas não é fácil, porque vocês não estão vendo a maioria dos nossos companheiros que estão aqui todos os dias conosco. Exatamente porque há muitos que estão preocupados, né? Porque inclusive as informações não são informações seguras, né? Então é preciso você vencer uma certa hesitação. E aí eu demoro muito antes de realizar esse trabalho, porque eu sei que há muitas pessoas que estão censurando, que é
o grupo espírita, o Peixotinho, já. As autoridades públicas não abriram para todas as igrejas? Não estabeleceram normas que nós estamos aqui, né, aplicando? Né? E por que nós não vamos, então? Né? Como tínhamos preparado a nossa programação, né, Marcão? Então vamos realmente honrar a nossa confiança, inclusive, né? Porque se você perde essa confiança, se você chega aqui com medo, você se fragiliza. Se você diz assim, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Você se fragiliza. Você tem que ter realmente uma certa autonomia e uma confiança inexcedível nos amigos espirituais. Então o auto-perdão é algo realmente muito importante. E uma outra coisa que a doutrina espírita, vamos dizer, agrega de uma forma assim, bem evidente, mas que nós vemos já nas outras áreas, nas outras manifestações de perdão, é o mérito. Nós não iremos a lugar nenhum se as nossas conquistas não forem resultado de nossos esforços. Em doutrina espírita, nós dizemos que você só tem aquilo que você conquista. Você não é dono daquilo que você recebe. Não, isso aí foi fulano que me deu. Em geral, as pessoas que recebem muito, inclusive, não aprendem a dar. Ficam pessoas egoístas. Por quê? Porque sempre receberam muito. Então, essa questão de mérito é uma questão importantíssima. Nós só temos de nosso aquilo que nós conquistamos com o nosso esforço. Eu costumo até dizer, olha, ao invés de nos dar o fruto que vai saciar a nossa fome naquele momento, Deus nos concede a semente. Que a semente vai levar você para todo um trabalho que vai lhe dar uma autonomia extraordinária. Porque a semente vai lhe dar a árvore e a árvore vai lhe dar um número infinito de frutos, né? E isso realmente por mérito, pelo trabalho. E Jesus diz isso com toda propriedade e toda clareza. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também, se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes, tampouco vosso Pai perdoará. E outra associação para a qual a doutrina espírita nos chama muita atenção é na prodigalidade do perdão, que dá aquela ideia de rotatividade, né? Perdão tem que ser um perdão per semper, como se dizia em latim. É um perdão para todo o sempre, para todos os tempos, por século seculorum, como diziam lá os mestres. Então esse conceito espírita ele vai se alargando, ele vai realmente se engrandecendo. Temos aí conteúdos notáveis. O gesto de grandeza que deixarmos de promover em favor de terceiros nos fará muita falta amanhã. E isso todos nós já sentimos, né? Um velho de 84 anos feito eu, assim, não, eu devia ter sido mais paciente com aquela pessoa naquele episódio. Se eu tivesse sido um pouquinho mais paciente, né, teria sido mais interessante, né? Então é isso aí. Se você se omite em relação a gestos de grandeza, você realmente se compromete muito, porque você mesmo vai se cobrar amanhã por isso. Nós nos influenciamos mutuamente, é outra contribuição do pensamento espírita. Nós nos influenciamos mutuamente, há uma ação indutiva e mútua entre nós. Eu digo todo dia aqui conversando com as pessoas, olha, se você não estivesse aqui hoje, nós estaríamos reunidos aqui.
A reunião estava acontecendo, mas o ambiente não seria igual a este ambiente que nós estamos construindo aqui solidariamente. Porque nós somos espíritos, nós emitimos, nós irradiamos, então nós nos influenciamos. E isso aí realmente, né? A sociedade cria, inclusive, certos gestos que são interpretados pela ciência da comunicação, por exemplo, como contatos. Se você chega no ambiente e diz bom dia, você será melhor atendido do que se você chegar nesse ambiente e ir direto para o assunto. E a pessoa vai dizer assim: o que é que o senhor quer mesmo? O que foi que o senhor pediu mesmo? Porque não houve o quê? O contato. O contato é bom dia, boa tarde, boa noite. É um gesto simpático de aguardar que a pessoa se disponibilize para atender você. Tudo isso você irradia, muitas vezes sem precisar de dizer palavra nenhuma. Então é outra contribuição notável, porque você pode ser agente do próprio restabelecimento moral. E a pessoa que tem aquela mágoa de haver produzido um prejuízo a terceiros é uma pessoa realmente que está muito diminuída, né? Então você tem que ser um agente que vai, vamos dizer, facilitar esse processo de restabelecimento daquela pessoa que lhe feriu. Nós nos influenciamos mutuamente, há uma ação indutiva e mútua entre nós. E o perdão liberta a alma que perdoa. Este é um outro avanço que a doutrina dos espíritas, a doutrina espírita realmente nos oferece. Ainda nessa conceituação espírita, temos contribuições notáveis no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque além da contribuição de Simeão, vejam, meus queridos amigos, quem vem nos dar uma lição, uma mensagem magnífica sobre o perdão, vocês sabem quem é? Estão lendo aí já? Estão lendo o quê? Tem Simeão, não é? E tem também Paulo de Tarso. É Paulo, simplesmente Paulo. Não está aí, mas está na próxima transparência, no próximo slide. Porque a crônica de número 14 é de Simeão, mas a crônica de número 15 é de Paulo de Tarso. E vocês sabem que o perdão em Paulo de Tarso é responsável por ele ser hoje apóstolo Paulo, por ele ter merecido a honraria de transformar-se num santo da igreja. O perdão foi vital para ele, porque o que machucava muito Paulo era a consciência, e aquela consciência nasceu no momento em que ele viu Jesus, né? E teve aquela emoção profunda. Então o perdão para ele era vital. Ele passou 3 anos no deserto. Ele ficou na porta do deserto, né? Tecendo mantas para vender aos beduínos, aos viajantes, para atravessar as noites frias do deserto. Que coisa notável. E naturalmente lidando com as informações obtidas através dos escritos de Marcos, de Mateus e de Lucas. Os escritos de Lucas, vocês conhecem o Evangelho de Lucas? Vocês sabem quem era que ia assinar o Evangelho de Lucas? Paulo. Eu tenho a impressão de que aquilo ali foi redigido a 4 mãos, porque Lucas era realmente muito educado, muito culto, mas Paulo tinha uma cultura de comunicação, de texto, era realmente um extraordinário orador, né? E então ele realmente tinha um brilho enorme em dizer. Daí, por exemplo, as cartas de Paulo
Então, naquela linguagem assim bastante antiga, mas quando nós vamos penetrar ali dentro, nós encontramos verdadeiras joias da comunicação evangélica. Então, o conceito espírita realmente vai se ampliando. Perdão sem relativismos. Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Essa é a grande conquista que nós temos de fazer em nossa vida. Não, aquilo ali não me atinge. Não, ele falou mal, tal, mas eu não vou ficar atingido por isso, porque eu estou fora disso. Não é? Então eu não vou me magoar. Não. Ele cometeu um engano. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Mas assim, não, eu já perdoei muito, agora não perdoo mais. Não. E perder a mansuetude, a mansuetude é coisa que não se perde. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial te faça. Essa é a relação por excelência. E isso é tão extraordinário, meus queridos amigos, sem querer ser muito repetitivo, mas todos vocês sabem decorado o Pai Nosso, não sabem? Eu acho que todos nós trouxemos da igreja essa contribuição. São algumas preces, algumas orações decoradas, né? Que nós espíritas somos advertidos que não devemos balbuciá-las. Mesmo que a prece seja decorada, ela tem que ser intencional. Você pode perfeitamente, há tantas orações. Eu vou encerrar essa palestra com uma oração de Alda de Souza, maravilhosa. Eu posso decorar isso. Divaldo Franco encerra as suas palestras, em geral, com aquela prece de gratidão. E ele repete, mas cada vez que ele repete, ele o faz intencionalmente, não balbucia apenas as palavras. Serás brando e humilde de coração, sem de tua mansuetude, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Bem, isso não tem importância porque a minha voz, ela alcança vocês. Mas é isso, meus queridos amigos. Então, fazendo mais uma incursão nos conceitos espíritas, nós vamos encontrar essas duas contribuições que estão lá no capítulo 10 ainda. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser termo vão. Porque vos dizeis espíritas, sede. Se você se diz espírita, procure ser. Relevai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. E eu que prometi tanto Paulo, vou dar Paulo para vocês agora, que ele vem agora. Exatamente, olha aí, Paulo apóstolo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para quem? Para si próprio. Era tudo quanto ele precisava de Estevão, não é não? Era tudo o que precisava, ele precisava do perdão de Estevão. Então ele descobre isso. Perdoar, quando você perdoa a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. É Paulo que diz isso, porque isso para ele foi fundamental. Imagina ele conviver com aquelas cenas terríveis, proporcionadas inclusive por efeito de uma decisão pessoal dele, né? Ai daquele que diz, nunca perdoarei,
esse pronuncia sua própria condenação. Ele diz isso com todas as letras. O cristão age com clemência em relação ao ofensor, mesmo tendo consciência de que foi injustiçado. Isto decorre do conceito de caridade na doutrina espírita. Emmanuel chega a dizer: não há caridade sem compaixão. Se você não tem compaixão, você não consegue realmente praticar a verdadeira caridade. Mas isso é importantíssimo, queridos amigos. Como ele vem da Veja, é Paulo de Tarso, que vem contribuir com este assunto, porque ele sabe a importância que isso realmente teve para liberá-lo, né, daquele chicote com que ele mesmo se massacrava, logicamente, em face, naturalmente, de ser difícil você esquecer, né, a ofensa que recebeu, e também, como tinha um nível de consciência maior, a ofensa que você praticou a terceiros. E a psicologia espírita, hein? Dona Valéria, que é psicóloga também, Dona Silvinha, que está fazendo psicologia. Paulo Coimbra dizia: Humberto, o espiritismo é uma religião psicológica. Digo, exatamente. É por isso que nós estamos lendo os homens da psicologia, meu amigo. Você não dá um passo à frente se você não tiver alguma leitura da psicologia moderna, inclusive, que vai se ampliando. Então nós encontramos em Joana de Ângeles, que é a nossa grande psicóloga, vamos dizer, contemporânea, né? E mais do que contemporânea, porque ela avança, né, as ideias de Assagioli, né? Essas ideias, né, da psicologia profunda, né, elas foram realmente antecipadas a nós espíritas por Joana de Ângeles. Então, à luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Eu, infelizmente, vou ter que suspender, mas está no fim. Eu fui até um tanto, vamos dizer, correto hoje no uso do tempo, mas nós teríamos ainda alguma coisa a fazer nessa área psicológica do espiritismo, indo para outra obra de Joana fantástica, que é o Autodescobrimento, né? Onde nós temos também essa figura do auto-perdão. Você tem realmente que atingir essa autonomia para se auto-perdoar. O perdão e oração que está no Pai Nosso. Quando nós dizemos no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas ou dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, nós estamos fazendo, na verdade, um exercício de perdão. Ninguém pode flexibilizar isso. É um compromisso. Naquele momento você está perdoando e pedindo perdão do Pai. E para finalizar, a prece em forma de poesia que eu leio com vocês. Repara a fonte dirigente boa, escravizada ao sol em que destila, acolhendo a cantar doce e tranquila a saliva do charco que magoa. Envolvente e translúcida coroa que afaga e nutre o coração de argila, passa ajudando ao chão em que se asila, tanto mais pura quanto mais perdoa. Como a fonte que, ouvida toda a ofensa, abraça na bondade a luz imensa que te guarda no mundo a alma sincera.